Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 3 conceitos que são a espinha dorsal de SRE, Site Reliability Engineering, e que mudam completamente o jeito de operar sistemas: os Golden Signals, o Error Budget e o Burn Rate. Vamos entender na prática como eles se encaixam para criar sistemas muito mais confiáveis. Bom, para começar, vamos direto para a base de qualquer monitoramento moderno: os 4 sinais vitais de um serviço, os famosos Golden Signals. Eles são o nosso ponto de partida, o essencial para a gente conseguir diagnosticar a saúde de qualquer sistema. O primeiro sinal é a latência. Basicamente, é o tempo que uma requisição leva para ser atendida. E aqui tem um detalhe super importante. A gente precisa sempre separar a latência das requisições que deram certo daquelas que falharam. E mais, olhar para a latência de cauda, o famoso P95, P99, é fundamental. É ali, na experiência dos piores cenários, que os problemas mais críticos costumam se esconder. Em seguida, vem o tráfego. Ele nada mais é do que a demanda que o nosso sistema está recebendo. Pode ser em requisições por segundo, transações, o que fizer sentido para o serviço. Entender o tráfego é o que dá contexto para todos os outros sinais. Por exemplo, um aumento na latência pode ser totalmente justificado por um pico repentino de demanda, certo? O terceiro sinal são os erros, que medem a taxa de falha das requisições. E aqui, o importante é pensar além do óbvio, como o erro 500. Existem também as falhas implícitas. Pensa assim, uma resposta 200 que parece um sucesso, mas com o conteúdo todo errado. Isso também é um erro, e um erro que impacta diretamente quem está usando o serviço. E por último, mas não menos importante, a saturação. Esse sinal mostra o quão cheio ou sobrecarregado o serviço está. Ele foca nos recursos mais críticos, como CPU, memória, I/O. Em sistemas distribuídos, a performance começa a degradar bem antes de um recurso bater 100%. Por isso que a saturação é um indicador preditivo. Ele nos avisa de problemas que estão prestes a acontecer. Ok, com os Golden Signals, agora a gente já sabe o que medir. O próximo passo é definir o que é sucesso, ou seja, quão bem o serviço precisa funcionar. E para isso, a gente usa SLOs e o Error Budget. É muito importante entender essa escadinha. Primeiro vem o SLI, que é a medição bruta, a nossa latência, por exemplo. Depois vem o SLO, que é a meta que a gente define para aquele SLI, tipo 99,9% de disponibilidade. E por fim, o SLA, que é o contrato, a consequência de negócio caso a gente não bata a meta do SLO. E a partir do SLO que surge algo extremamente poderoso: o Error Budget, o orçamento de erros. Pensa nele como uma cota de falhas que o serviço pode ter. É uma ferramenta de engenharia que nos liberta daquela busca irreal e caríssima por 100% de confiabilidade. Esse orçamento nos dá margem para inovar, para lançar novas funcionalidades, assumindo riscos calculados. E a conta é bem simples, na verdade. O Error Budget é simplesmente 100% menos a meta do nosso SLO. Então, se o nosso SLO de disponibilidade é de 99,9%, a gente tem um orçamento de 0,1% para gastar com falhas, manutenções ou até com risco de um novo deploy. É simples, mas muda tudo. Certo, agora que a gente tem um orçamento, a pergunta que fica é: quão rápido a gente está gastando esse orçamento? E é exatamente para responder a isso que existe o conceito de burn rate. O burn rate é basicamente um multiplicador. Ele mostra a velocidade com que estamos consumindo o nosso orçamento de erros. Se o burn rate é 1, significa que, nesse ritmo, o orçamento vai acabar exatamente no final do período do SLO. Se for 2, ele acaba na metade do tempo. Ele nos diz se o ritmo atual é sustentável ou se estamos em rota de colisão com o nosso SLO. O grande poder do burn rate é que ele é preditivo. Usando essa fórmula simples, a gente transforma uma métrica em uma ferramenta de planejamento. Conseguimos prever em quanto tempo nosso orçamento vai zerar, e isso permite agir muito antes de o SLO ser violado. E é exatamente esse poder preditivo que faz do burn rate a melhor forma de criar alertas. A gente passa a agir de forma proativa antes que o orçamento acabe. Vamos ver como isso funciona na prática. Para os alertas, a abordagem mais comum é a de múltiplas janelas de tempo. A gente usa uma janela longa, de 1 hora, por exemplo, para ter certeza que o problema é real, que não é só um pico passageiro. E, ao mesmo tempo, uma janela curta, de 5 minutos, para garantir que o alerta se resolva rápido assim que o problema for corrigido. E, na prática, a gente configura alertas diferentes para taxas de consumo diferentes. Temos os alertas de fast burn, ou queima rápida, que disparam quando um incidente grave consome o orçamento em questão de horas. E também os de slow burn, queima lenta,
que pegam aqueles problemas crônicos que vão minando o orçamento aos poucos ao longo de vários dias. Uma pausa bem rápida, se essa análise está sendo útil, um like e a inscrição no canal ajudam muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo assim. Muito bem, agora vamos conectar todos esses pontos e ver como eles se encaixam no ecossistema de resposta a incidentes. Um dos principais objetivos de SRE é reduzir o MTTR, o tempo médio para a resolução de incidentes. E os alertas baseados em burn rate atacam isso diretamente. Por quê? Porque eles detectam problemas que têm impacto real e fazem isso de forma muito mais rápida e confiável do que os antigos alertas baseados em limites fixos. E para fechar, todo esse modelo de confiabilidade que a gente viu pode e deve ser fortalecido com outras técnicas que elevam ainda mais o nível do jogo. Práticas como o monitoramento sintético, que simula a jornada de quem usa o sistema para achar problemas antes de todo mundo, a engenharia do caos, que injeta falhas de forma controlada para descobrir pontos fracos, e a adoção de padrões como o OpenTelemetry para unificar a coleta de dados, tudo isso constrói um sistema ainda mais resiliente em cima dessa base que a gente discutiu. E é isso. A gente viu como os Golden Signals, o Error Budget e o Burn Rate se conectam num sistema coeso e inteligente para gerenciar a confiabilidade. Se este conteúdo agregou valor, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais análises como esta. Muito obrigado e até a próxima!